Salmo 39 diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraceou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Deste-os aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem o levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, e que a tua palavra possa trazer edificação nos corações aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Queridos, a oração desse salmo nos chama muito a atenção. O salmista, ele está falando da vaidade da vida. Ele está falando alguns pontos muito importantes. E baseado neste salmo, eu quero falar sobre vencendo os problemas da vida. Irmãos, Davi, neste salmo, nos ensina a lidar com os problemas da vida. E quem não tem problemas? O salmista passou por diversos problemas e travou batalhas com inimigos externos, com inimigos internos, com inimigos pessoais. E ele passou por diversos problemas. Problemas de saúde, problemas familiares e muitos outros no seu reino. Em todos os problemas, Davi conseguiu vencer pela atitude que o mesmo tomou diante das crises que ele estava enfrentando. E eu quero dizer nessa noite que as nossas atitudes diante de quaisquer problemas nos levará à vitória ou derrota. Vai depender quais são as atitudes que você toma no meio dos vendavais da vida. Em primeira instância, nós devemos evitar as lamúrias, os choramingos e as murmurações. Nós vemos que o salmista aqui, ele disse que estava rodeado de inimigo, e ele colocou uma mordaça na sua boca, para não murmurar diante da dor, para não murmurar diante das aflições da vida, porque ele imaginou, se eu começar a murmurar, se eu começar a chorar, se eu começar a questionar, diante dos problemas da vida, o que esses ímpios vão dizer? Pois eles já estavam dizendo: aonde está o teu Deus? Aonde está a tua fé? E se eu ainda começar a lamuriar, eles nunca vão acreditar no Deus que eu sirvo. Então ele disse: diante dos ímpios eu coloquei uma mordaça, para sofrer calado, e depois lá adiante,
ele pediu socorro ao Senhor. O salmista olha para a sua própria vida, e ele mergulha na tristeza e muitos problemas, e procura um caminho para voltar a sorrir. E parece que ele não estava encontrando, de primeira instância. A sua primeira tentação, irmãos, foi soltar a língua e falar tudo o que viesse à sua mente. Mas quando ele teve essa tentação, ele percebeu: eu sou servo do Senhor, eu não posso ficar murmurando. E ele disse: eu coloquei uma mordaça para não questionar diante dos ímpios. Depois ele pensou em se calar e ficar calado o tempo todo, mas também não deu certo. A sua angústia solitária só aumentou, porque ele quis agora então se fechar e ficar com o problema dentro de si. Por fim ele tomou a melhor opção, a melhor escolha. Ele decidiu orar, ele decidiu abrir o seu coração a Deus, com sinceridade. Ele então começou a falar ao Senhor, dizendo: Senhor, ouve a minha oração. Diante dos problemas da vida, muitas vezes não adianta você questionar para A ou para B. Você só tem uma opção, a opção de orar ao Senhor, porque a oração muda e transforma a nossa vida e muda as situações. O salmista tomou a atitude de vigiar a sua conduta para não pecar em palavras. Esse salmo nos leva a entender que muitas vezes somos tentados a pecar com a nossa língua, mas ele tomou a atitude de vigiar. Quando passamos por problemas, por dificuldades, a nossa tendência natural é lamentar, é reclamar, e muitas vezes até entrar em descontrole. Mas você precisa entender que, como servo do Senhor, você tem a melhor opção, que é clamar ao Senhor. A tendência, muitas vezes, das pessoas é lamuriar, é murmurar, e até alguns chegam a blasfemar. Quanto mais a pessoa reclama, menos pensa na solução do problema, e mais fundo mergulha nas dificuldades. Então, irmãos, ninguém vence problemas reclamando deles, mas você vence os problemas enfrentando-os com a graça de Deus, com a força do Senhor, com o poder de Deus na tua vida. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que quanto mais nós reclamamos, menos força nós teremos. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Meus irmãos, nós vemos que aqui Davi fala de vigiar a própria conduta, a fim de não pecar em palavras. Pecar em palavras não é somente pronunciar palavrões ou xingamentos, mas é também ficar lamuriando, choramingando, principalmente diante dos não crentes. Você ficar sendo um crente que está só lamuriando. As pessoas ímpias olham para você, o não crente olha para você e você é um poço de reclamação. Você é um poço de frustração, e só coloca para fora as decepções da tua vida. Que testemunho você está dando da tua fé para as pessoas não crentes lá fora? Se você sempre está lamuriando dos problemas da vida, o que as pessoas pensam em ser um crente, em ser um cristão? Muitas pessoas não querem saber de Jesus, por causa da vida muitas vezes de derrota, de fracasso, de choro, de lamúria, que o crente leva diante da sociedade. E o salmista nos ensina a clamar e lamuriar então para Deus. As palavras que você profere com a tua boca poderão animar poderão animar você ou desanimar. As palavras que você pronuncia poderão trazer bênção ou maldição. As palavras que você profere pode, quem sabe, estar assinando
a tua própria derrota, ou poderão estar assinando a grande vitória sobre os obstáculos da vida. Por causa das lamúrias, por causa das murmurações, Israel ficou rodeando no deserto por 40 anos, até aquela geração de murmuradores desaparecerem. Nas horas complicadas da vida, eu quero lhe dizer para você, Davi está aqui nos ensinando, para que não venhamos pecar em palavras, para que não venhamos ter a derrota na nossa vida, por causa das lamúrias, das murmurações. Dê um basta às lamúrias, às murmurações. Olhe para Cristo. Há um Deus poderoso no céu que quer dar-te a vitória. E se você precisa chorar, chore aos pés do Senhor, e Ele vai enxugar todas as lágrimas. O salmista, nesse salmo, ele reconhece quem ele é. Você vai lendo o salmo e você vai vendo que ele reconhece as suas fragilidades. A grande vitória começa a desabrochar na vida do crente, irmãos, quando mesmo reconhece as suas mazelas, as suas limitações, e passa então a confiar totalmente em Deus. O salmista Davi, ele percebe a sua fragilidade diante dos obstáculos da vida, e agora ele começa a perceber que é só Deus. Tem casos, irmãos, que não adianta, é só Deus, mas Deus está aqui. Deus está aqui para te abençoar, Deus está aqui para fortalecer. Davi reconhece aqui nesse salmo que a vida é muito frágil. E outra tradução diz, é como um sopro. Ele reconhece a fragilidade da vida. Ele reconhece que nós temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que nos cercam, as pessoas, as coisas, pois tudo isso tem um poder terrível de nos influenciar. E ele, nesse salmo, ele vai falando que os ímpios, as pessoas não crentes, e as coisas muitas vezes têm um poder de influenciar e tirar Deus, e tirar a fé do coração das pessoas. Então, irmãos, Davi reconhece que todos nós somos podemos ser influenciados pelas pessoas, e as pessoas muitas vezes têm facilidade, através das influências má, tirar a nossa esperança, tirar a alegria do nosso coração. Irmãos, você como crente não é imune de ser influenciado pelo mal. Você não está imunizado. Você precisa estar sempre alerta, porque muitas vezes onde você não espera, vem uma influência maléfica para tirar Deus da tua vida, para tirar a fé que uma vez foi dada aos santos. Mas esteja sempre vigiando, para que as pessoas, os obstáculos da vida, os ventos contrários, não venham tirar Deus da tua vida, não venham desanimá-lo de servi-lo até o fim da tua vida. Meu querido, venha o que vier, você precisa estar atento, porque somos cercados por tantas coisas. Podemos muitas vezes, se não vigiar, cair na armadilha. E muitas vezes as pessoas começam a pensar erradamente e agir equivocadamente, porque são influenciados por pessoas que estão ao seu lado, mas não temem a Deus, mas não têm a mesma fé, mas não têm a mesma esperança. Mas você tem uma esperança que foi dada a você, você tem uma fé que foi dada aos salmos. O salmista passa a ter a consciência que o pecado também tem consciências terríveis, e aqui ele faz uma súplica nesse salmo, no versículo 8, ele diz, livra-me de todas as minhas transgressões. Ele começa a perceber que também o pecado vai fragilizando a vida espiritual, e Davi percebe que a comunhão com Deus termina quando o pecado entra em cena.
Então, irmãos, não deixe o pecado fragilizar a tua fé. Davi, ele percebe que a comunhão com Deus começa quando nós abrimos o nosso coração para confessar os nossos pecados, e ele começa a entender que a misericórdia do Senhor é necessária em todos os dias da sua vida. Meus queridos, os questionamentos, os choros, as alegrias, as tristezas, as dúvidas, as certezas, tudo isso nós vemos nesse salmo, são os mesmos que fazem com que realmente nós vamos entender que o que o salmista está falando é da vaidade do homem, da pessoa, do ser humano, mas também ele está falando que quando o homem começa a depender de Deus, acontece milagres, acontece maravilhas, quando esse homem que é tão frágil, começa a depositar a sua confiança no Senhor. Irmãos, muitos dos nossos questionamentos, somente Deus sabe. Eu sei que tem questionamentos, que você, quem sabe, não tem coragem para falar para o seu colega, nem quem sabe para você que é casado, seu esposo ou sua esposa, quem sabe há questionamento na tua vida, que você entende que se alguém souber, isso vai trazer até quem sabe vergonha à sua vida, mas eu quero dizer que você precisa expressar isso a Deus. Muitas vezes, até diante de Deus, temos medo de expor claramente as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas angústias. Muitas vezes passa coisa na tua mente que você tem até vergonha de na oração falar a Deus, mas eu quero dizer, fale, conte para Deus, embora Deus sabe toda coisa, mas quando você está falando, você está mostrando a dependência, que você depende de Deus, e quanto mais você depender de Deus, mais o agir de Deus vai ser real na tua vida, o poder de Deus vai se aperfeiçoando na tua vida, e você vai realmente ser transformado, mudado e abençoado. Abra o coração para Deus, irmãos. Davi, nesse salmo, ele abriu o coração para Deus, dizendo que não estava mais suportando os problemas da vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, dizendo, Senhor, eu não estou suportando mais os problemas da vida, me ajuda, Senhor. E quando Davi, ele começou a fazer esta oração nesse salmo, então ele foi trocando a murmuração por meditação. Ele trocou a murmuração de ficar questionando o porquê das coisas, para dizer, Senhor, atende a minha oração. Ele trocou os questionamentos para dialogar, para falar com Deus. A meditação sempre permite que o coração vai sendo moldado, quebrantado, e vai expondo as profundezas da alma diante de Deus. Na meditação em que Davi ia meditando, ele também ia, na forma que ele ia meditando e orando, ele ia rendendo-se ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. É exatamente isso que ele está ensinando. Na forma que você for falando com Deus, for falando e dialogando, mostrando as suas fragilidades, e até, quem sabe, as suas frustrações e decepções, conforme você vai falando ao Senhor, você vai sentindo a presença desse Deus, e você vai rendendo-se ao Senhor. Quando o homem se abre para Deus, vai também compreendendo que a vida é frágil, que a vida aqui é muito curta, que não passa de um sopro, como ele fala, e que realmente dependemos exclusivamente do Senhor. Quanto mais o ser humano se abre para Deus, mais o mesmo passa a entender que precisa de Deus. Quanto mais de Deus você precisa, mais Deus tem o que dar para você. Aleluia. O princípio da vitória está
em se entregar, em confiar, em colocar tudo diante de Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor, coloque todas as coisas diante do Senhor, e você vai ver que o agir de Deus será real e verdadeiro na tua vida. O salmista mostra aqui, irmãos, que nós precisamos firmar a nossa esperança em Deus. A esperança da tua vida está firmada em quê? Ele começa a mostrar que as riquezas podem ajudar, mas se você firmar nas riquezas, nas coisas, nas promessas humanas, você será derrotado e não terá esperança. O versículo 6 nos diz: cada um vai e volta como a sombra, em vão se agitam, amontoam riquezas sem saber quem ficará com ela. Muitas são as pessoas que esperam alcançar uma vida melhor, possuindo coisas, ganhando muito dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro, mas o problema de muitos é que toda a sua confiança está depositada nessa questão das coisas materiais, apegada às coisas materiais, a ponto de Deus ficar em segundo lugar, ou terceiro, ou sei lá em que lugar. Mas a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Infelizmente, a esperança até de muitos que se dizem cristão, que se dizem crente, a esperança de muitas pessoas está depositada somente nas coisas terrenas. E isso, irmãos, é terrível, é complicado, porque as coisas terrenas se vão, e aí a pessoa entra numa depressão. Não podemos confiar nas coisas terrenas, não podemos depositar nossa confiança nas coisas materiais. E eu pergunto para você aqui nessa noite: onde você tem firmado a tua esperança? Em coisas ou em Deus? Nas coisas materiais ou em Deus? No dinheiro ou em Deus? Pastor, nós precisamos de dinheiro. Não estou dizendo que você não precisa ganhar dinheiro e que você ganhe muito, que a bênção do Senhor esteja na tua vida no lado material também, mas a tua confiança não pode estar no dinheiro, a tua confiança não pode estar na riqueza. A esperança de quem quer ser um grande vencedor tem que estar depositada em Deus, e você foi chamado para ser um vencedor. Deposite a tua confiança em Deus, e grandes coisas serão acrescentadas na tua vida. Davi, nesse salmo, ele dizia: a minha esperança está em ti, Senhor. Diante dos obstáculos da vida, ele correu para todo lado, cercado de ímpio. No começo, ele quis, quem sabe, até deixar seu coração a ter inveja desses. Mas depois ele percebeu que ele não podia ficar tendo inveja desses, que ele não podia ficar lamuriando-se pelos problemas da vida. Davi tem esperança de que então as suas orações seriam respondidas, e ele começa a orar, e ele no versículo 12 diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro, e a tua presença, peregrino como todos. E ele começa então aqui a dizer: Senhor, ouve a minha oração, ouve quando eu grito. Ele diz, irmãos, que teve um momento que ele ficou calado e não quis nem falar de Deus para ninguém. Ele estava tão decepcionado que ele não quis falar de Deus para ninguém. Primeiro ele ficou calado, colocou uma mordaça para não murmurar perante os ímpios que estavam ao seu redor. Mas depois ele ficou em silêncio para não falar das grandezas de Deus. Eu não vou falar de Deus para ninguém, porque eu estou passando por problema, por dificuldade, não vou falar de Deus para ninguém. Mas ele percebeu que a vida é muito frágil, e a vida passa muito rápida, e ele há tempo,
foi suplicar a Deus, pedindo socorro, e Deus atendeu, e Deus ouviu a oração do salmista. E daqui a pouco ele pôde perceber que era um erro ele não falar de Deus, mesmo no meio das lutas e das provas. Ele precisava falar daquilo que o Deus de Israel era e representava para ele. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das provas que você está passando, mas você já viu grandes coisas Deus fazer na tua vida, você já viu Deus agir na tua família, você já viu Deus agir poderosamente no meio da igreja. Então mesmo no meio das lutas e provas, não cale teus lábios, fale das grandezas de Deus, porque a palavra de Deus não chega vazia, algum efeito vai ter nos corações, e pessoas vão conhecer a Deus através das tuas palavras. Não cale a tua boca. Davi dizia: a minha esperança está em ti. Quando você deposita a esperança em Deus, irmãos, aconteça o que acontecer, mas a tua esperança está firmada na rocha. Deus é a rocha, Jesus é a nossa rocha inabalável. E aquele que tem depositado a esperança em Cristo não será abalado. Aleluia. Davi tem esperança de que suas orações seriam respondidas, e assim foram. Deus sempre ouve as nossas orações. Nele você pode confiar. Uma das grandes mentiras de Satanás é dizer que não adianta orar, porque Deus não ouve as orações. Mas você sabe que Deus ouve a oração. Você sabe que Deus ouve a oração. Por que você está calado? Você sabe que Deus ouve a oração. Por que não orar? Você sabe que Deus ouve a oração. Então ore. Aleluia. Irmãos, Davi expressa que teve um momento que ele ficou emudecido diante de Deus. Mas ele espera que Deus não fique emudecido diante da sua súplica. Ele fica emudecido. Já pensou se Deus tratasse da mesma maneira? E Deus ficasse emudecido diante da súplica dele? Porque teve um momento que ele disse: fiquei emudecido, calado. Já pensou se Deus ficar calado diante das tuas súplicas? Irmãos, o que mais machuca o ser humano é o silêncio de Deus. Nós não estamos preparados para ouvir o silêncio de Deus. Nós ficamos desesperados, nós ficamos angustiados, nós choramos, dizendo: Senhor, por que não me ouves? O que está acontecendo, Senhor? Você não está preparado para o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer que o silêncio de Deus é na nossa ótica. Na nossa ótica. Porque Deus nunca fica em silêncio. Olha para o que aconteceu com José. José orava e as coisas pioraram para ele. E ele foi parar na prisão. Ele ficou mais ou menos... Houve um período de quase 17 anos que houve um silêncio. Na ótica humana, parecia que tudo que aquele moço fazia, as coisas em partes dava errado, em partes prosperava, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Mas só que parece que Deus estava longe, Deus era trabalhando. Enquanto José, quem sabe, podia até questionar o silêncio de Deus para ele, Deus estava trabalhando, Deus estava preparando a rampa para ele subir, não mais como escravo, mas como governador. O silêncio de Deus, nós não estamos preparados, porque na nossa ótica Deus está em silêncio, mas Deus nunca está em silêncio, Ele está trabalhando. E Deus trabalha de formas que não é a nossa forma, não é a nossa maneira de pensar. Parece que tudo está vindo contra nós, parece que o vento está soprando o contrário, e até sopra, mas Deus não colocou você numa armadilha. Deus não está de camarote, de braços cruzados, apenas olhando você chorar e sofrer, não. Deus está agindo.
Não saia do caminho. Não saia do caminho. Não perca a tua fé. Porque Deus está agindo, Ele está trabalhando e a vitória vai chegar. Chegou para José, vai chegar para você também. Aleluia. O salmista, além de expressar todos os dramas complicados que ele estava passando, ele também começa a perceber que a comunhão com Deus vai gerando uma firme esperança no seu coração. Quando ele para de ficar emudecido, ele começa a orar, então a esperança começa a se renovar dentro dele. Irmãos, você quer ver a esperança ser renovada? Comece a orar, comece a falar com Deus, e a esperança será renovada na tua vida. Em resumo de tudo, só confiando em Deus sem reservas, na sua palavra, é que nós teremos a nossa esperança renovada e inabalável. Esse salmo é um daqueles salmos que nos leva a afirmar, apesar das lutas, apesar dos obstáculos, apesar das decepções, apesar dos contratempos, apesar de todos os males que surgem na jornada da nossa vida, a única alternativa, a única opção de vitória é nós confiar em Deus, porque a intervenção vem. A única opção, irmãos, que no meio das lutas e obstáculos e choro que você tem, é cair aos pés do Senhor e crer que Deus vai agir, que Deus vai ouvir e Deus vai intervir de maneira milagrosa. Eu quero encerrar dizendo para você, Deus não está com seus ouvidos tapados e nem com sua mão encolhida que não possa atender a sua súplica e ver as suas orações. Mas em nome de Jesus, sinta nesta noite as mãos do Senhor estendidas sobre você, estendidas sobre teu lar, sobre os teus negócios, estendidas sobre a tua casa. Sinta a mão do Senhor pronta a soerguer você de toda essa situação complicada que você está vivendo. Quem sabe é o desemprego, quem sabe é uma enfermidade, quem sabe são dissabores no meio da família, ou até no meio do casamento. Quem sabe são dissabores que têm feito você chorar, lágrimas têm rolado na tua face, e você tem dito, até quando, Senhor? Deus está ouvindo. Coloque-se em pé nesse momento. Deus está ouvindo a tua oração. Ele está aqui para responder você. O salmista, nesse salmo, ele faz alguns questionamentos que você deve reler em casa, o Salmo 39, para ficar mais viva a oração e a súplica e os dramas que Davi estava passando. Mas por fim ele disse, Senhor, atende a minha oração. Atende. Eu quero fazer 2 convites. Primeiro convite que eu quero fazer para você que chegou aqui nessa noite e você ainda não é crente. Você é amigo da igreja. E que bom que você veio nessa noite. Essa igreja ama você. Nós oramos por você. E eu quero te convidar a aceitar o Deus da Bíblia. Eu quero te convidar a você receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar para você abrir o teu coração, e você precisa dizer, Jesus, entra na minha vida. Jesus está dizendo para você, filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Onde tem uma pessoa que quer dar seu coração a Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você vai ter uma esperança renovada e a certeza de salvação da tua alma. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Irmãos, pergunte se essa pessoa que está ao teu lado já é crente. Pergunta.
Se você tem dúvida, pergunta. Você já é crente? Amém. Se já é, amém. Mas se não é, convide essa pessoa para vir à frente. Aleluia. Que eu quero orar por você. Aleluia. Aqui tem uma pessoa. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Não saias daqui com dúvida. Não saias daqui nas incertezas da vida. Mas você pode sair daqui sentindo-se salvo, liberto, transformado, abençoado. Jesus quer te salvar. Você que está longe da casa paterna, parou, estacionou, mas você precisa recomeçar. Venha aqui à frente que eu quero orar por você. É uma noite que você não pode sair da mesma maneira que você entrou. É uma noite especial de Deus na tua vida. Eu te convido para chegar aqui à frente. Aqui é o lugar da tua vitória. Aqui é o lugar do teu milagre. Aqui é o lugar da tua bênção. Aqui é o lugar da tua vitória. Venha receber Jesus aqui. O outro convite é para você, irmão. Quem sabe você está desempregado. Quem sabe você se encontra como Davi. Davi era crente, homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas passou por essas frustrações da vida. Teve um momento que a luta foi tanto, obstáculos, ventos soprando o contrário, problema em casa, problema no reino, problema com o filho, problema com os generais de guerra, problema aqui, problema com seus inimigos. E a angústia, ele fala nesse salmo. Ele quis ficar calado, mas ele percebeu que não adianta ficar calado. Eu pedi socorro a Deus. Não adianta você ficar calado. Se você ficar fechado com esse problema dentro de você, isso vai te levar à depressão. Se você ficar falando para o ímpio, ele não vai crer na tua fé. Mas vem aqui à frente e fala para Deus. Você quer uma oração? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Aqui é o lugar da tua vitória. Aqui é o lugar de você chorar aos pés do Senhor. Aqui é o lugar de você derramar a tua alma perante o Senhor. Aqui é o lugar de você sair restaurado, de você sair motivado, de você sair abençoado. Quer a tua bênção? Se você está aí passando por problemas, seja que for, venha aqui à frente. Queremos orar por você. Fizemos questão de orar por você, porque eu creio no poder da oração. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio que Deus quer intervir na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Teus negócios estão indo mal, vem aqui à frente. As coisas não estão dando certo, vem aqui à frente. Problemas da família, vem aqui à frente. Problemas com colegas, vem aqui à frente. Aleluia, aqui é o lugar da tua bênção. Aqui é o lugar da tua vitória. Alguém está com inveja de você, está querendo prejudicar você, corra aqui à frente. Não adianta muitas vezes você reclamar para A, para B. Reclame aos pés do Senhor. Reclame aos pés do Senhor. Reclame aos pés do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Pastor Nirto, chega aqui para orar. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio que milagres vão acontecer aqui nessa noite. Aleluia. Nosso Pai eterno, Deus de bondade e de misericórdia, aqui diante do teu altar estão estas vidas, Senhor, que atenderam o chamamento teu. Aqui está essa vida que veio para aceitar a ti, Jesus, como Salvador.
eu te peço, salva, transforma, liberta, escreve o seu nome no livro da vida, dá a ela, Senhor, a certeza da vida eterna, regenera, opera o milagre da salvação. Senhor, e a todos os que aqui chegaram, são muitos os problemas, Senhor, são muitos os problemas e as necessidades. Aqui estão essas vidas, Senhor, que Tu as conheces, cada uma tem o seu problema para resolver, e só Tu, Senhor, tens em Tuas mãos todo o poder para dar solução a cada problema, a cada necessidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, dá a Tua bênção de libertação, de solução, de restauração. Senhor, olha dos céus, contempla essas vidas, por Tua misericórdia e graça, dá, Senhor, a vitória que elas precisam. Atende-os, Senhor, atende o clamor, atende a necessidade, aqueles que com fé estão Te buscando, ó Pai, dos céus contempla-os. Nós Te pedimos, olha para cada vida aqui presente, e que cada uma delas, Senhor, sejam tocadas por Ti e abençoadas por Ti, e possam voltar com a Tua bênção, com a solução do problema. Nós oramos na certeza destas vidas, Senhor, terem recebido a Tua bênção e a vitória que desejam pela fé, em nome de Jesus.